Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Convido para estarem conosco nas segundas-feiras no Evangelho no Lar, às 20 horas. Nas terças-feiras, o Evangelho presencial em nossa casa, às 19h30. E também a nossa irradiação às 20h30, de forma online. A nossa reforma íntima sempre aos sábados, das 15 às 17 horas. Aqueles que querem conhecer a nossa casa, segue o nosso endereço, o nosso telefone para contato. E também aqueles que querem contribuir de forma financeira, nos auxiliando na manutenção dos nossos trabalhos, segue o QR Code da nossa conta e será toda a ajuda muito bem-vinda. Vamos então dar início ao nosso Evangelho. Querido Mestre Jesus, amigo e irmão, de todas as horas, de todos os instantes de nossas vidas. Convidamos nesse instante para conosco estar realizando esse Evangelho, os amigos espirituais responsáveis por essa atividade no nosso centro, Centro Espírita Ceareiros do Bem. Convidamos também os nossos benfeitores para nos auxiliar na compreensão, no entendimento da lição, auxiliando-nos também com a inspiração e a intuição, para que consigamos melhor compreender essa lição, para de que forma nós podemos aplicar ela em nossa vida, na nossa família, na nossa evolução. Convidamos também com muito amor e carinho nesse instante a todos os nossos irmãos do mundo espiritual, que de forma direta ou indireta estejam ligados ao nosso lar, influenciando-nos, seja por motivo que for, a estarem conosco também nesse Evangelho e realizá-lo em seu próprio benefício. Agradecemos infinitamente pela oportunidade de aqui estarmos neste momento do Evangelho. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 26, o grito de cólera. Lembra-se do instante em que gritou fortemente antes do almoço? Por insignificante questão de vestuário, você pronunciou palavras feias, em voz alta, desrespeitou a paz doméstica. Ah, meu filho, quantos males foram atraídos por seu gesto de cólera? A mamãe, muito aflita, correu para o interior, arrastando atenções de toda a casa. Voltou-se a dor de cabeça e o coração tornou a descompensar-se. As duas irmãs, que cuidavam da refeição, dirigiu-se rapidamente para o quarto, a fim de socorrê-la, e 2/3 do almoço ficaram inutilizadas. Em razão das circunstâncias provocadas por sua irreflexão, o papai, muito contrariado, foi compelido a esperar muito tempo em casa, chegando ao serviço com um grande atraso. Seu chefe não estava disposto a tolerar-lhe a falta e recebeu-o com repreensão áspera. Quem o visse erecto e digno a sofrer essa pena, em virtude da sua leviandade, sentiria compaixão. Porque você não passa de um jovem necessitado de disciplina, e ele é um homem de bem, idoso e correto, que já venceu muitas tempestades para amparar a família e defendê-la. Humilhado, suportou as consequências de seu gesto impulsivo por vários dias, observando na oficina qual fora um menino vadio e imprudente. Os resultados de sua gritaria foram, porém, mais vastos. A mamãezinha piorou e o médico foi chamado. Medicamentos de alto preço, trazidos à pressa, impuseram vertiginosa súbita as despesas, e o papai não conseguiu pagar todas as contas do armazém, farmácia e aluguel de casa. Durante 6 meses, toda a família lutou e solidarizou-se para recompor a harmonia quebrada,
desastradamente por sua ira infantil. 180 dias de preocupações e trabalho árduo, sacrifícios e lágrimas. Tudo porque você, incapaz de compreender a cooperação alheia, se pôs a berrar, inconscientemente, recusando a roupa que lhe não agradava. Pense na lição, meu filho, e não repita-a mais. Todos estamos unidos reciprocamente através de laços que procedem dos desígnios divinos. Ninguém se reúne ao acaso. Forças superiores impelem-nos uns aos outros, de modo a aprendermos a ciência da felicidade, no amor e no respeito mútuo. O golpe do machado derruba a árvore de vez. A ventania destrói um ninho de momento para outro. A ação impensada de um homem, todavia, é muito pior. O grito de cólera é um raio mortífero que penetra o círculo de pessoas em que foi pronunciado e aí se demora indefinidamente, provocando moléstias, dificuldades e desgostos. Por que não aprende a falar e a calar, a benefício de todos? Ajude em vez de reclamar. A cólera é força infernal que nos distancia da paz divina. A própria terra, que extermina milhões de criaturas, não é senão a ira venenosa de alguns homens, que se alastra por muito tempo, ameaçando o mundo inteiro. Essa lição, apesar de simples, ela traz um profundo conhecimento para nós, um entendimento muito grandioso para o nosso espírito, se nós bem compreendermos. Aqui, o grito de cólera já foi dito em algumas lições anteriores a respeito da cólera, da raiva, de sentimentos inferiores e como esses sentimentos de violência, eles prejudicam o nosso planeta, a nossa vida. E aqui, mais uma vez, Neio Lúcio nos trazendo esse alerta com essa lição, o grito de cólera. Aqui narrando um jovem indisciplinado que levianamente dá um grito de cólera por algum motivo insignificante, porque a roupa não lhe era agradável. E traz o efeito dessa energia liberada da cólera na sua família, o que ocasionou esse sentimento negativo, esse sentimento da cólera. Em uma outra lição também, nós falávamos já a respeito desse sentimento que se alastrou por várias pessoas até que encontrou um coração bondoso e ela então foi dissipada através daquele coração bondoso que não carregava ali morada para esse sentimento e aí por isso ele foi dissipado. Lá falava sobre o ódio, a raiva. Eles são sentimentos comuns. Toda emoção ela é válida, ela em algum momento ela foi necessária, ela é necessária para que a gente se conheça, se analise. Nenhuma emoção ela deve ser rejeitada por nós, deve ser considerada indigna por nós, porque faz parte de nós ainda essa emoção, é uma emoção, está fora do nosso crivo do racional e por muitas vezes, por mais que a nossa parte racional compreenda e sabe que ela não nos faz bem, a nossa parte irracional ainda não bloqueia e permite que ela então se propague, ela então aconteça.
E aqui, nessa lição, nos mostra que esse sentimento, ele é muito nocivo a nós. E que por isso nós devemos identificar o motivo pelo qual nós permitimos que seja liberado. Geralmente está ligado ao orgulho, à não aceitação de algo, à não compreensão de alguma coisa, um aborrecimento a respeito de alguma coisa. E aquilo então vai nos causando raivas, pequenas raivas, que é comum a todo ser humano. Porém, se eu tenho raiva excessivamente, se eu vou me aborrecendo persistentemente, e essa raiva vai ficando de alguma forma contida em mim, não vai sendo trabalhada, não vai sendo liberada de uma outra forma, ela então vem com uma forma de explosão. É como uma garrafa de água que eu vou enchendo, e aí na última gotinha ela transborda. Assim também é o nosso sentimento colérico. São pequenas raivas que eu vou armazenando no meu coração, podemos assim dizer, e então enche demais e transborda. O sentimento de raiva, quando eu armazeno ele em mim, ele vai ficando lá. Então, funciona assim: eu sinto uma raiva agora e eu não volto mais à tranquilidade. Eu fico com um pequeno incômodo da raiva. Depois, uma outra situação me acontece e agora eu estou menos tolerante ainda. E eu já armazeno a raiva anterior e mais essa raiva. E vai ficando armazenado. Outras situações vão acontecendo, aqui, até que chega um momento em que eu explodo. E aí, para quem olha, fala assim: nossa, você explodiu só por isso. Sim, explodiu só por isso. Mas é porque anteriormente já foi tendo pequenas raivas não trabalhadas e essas raivas foram ficando armazenadas, assim como o exemplo da garrafa. E quando então acontece a última raiva, a última gota, essa raiva então transborda como uma garrafa cheia, onde foi inserida ali a última gotinha de água. Então, o adequado é que sentimos raiva, trabalhemos essa raiva, descobrimos o motivo dessa raiva, o que nos ocasiona essa raiva, para que ela não seja para nós um motivo de perturbação, de perda de nossa paz, do nosso equilíbrio. Então, uma terapêutica bastante eficaz contra a raiva é a alegria. Se você está tendo muitos motivos para ter raiva, procure muitos motivos para ser alegre e ficar alegre, até que esse estado de alegria um dia torne-se felicidade. Mas isso é assim tão fácil? Não é fácil, mas é um exercício diário, assim como também não foi um exercício tão fácil a raiva. A raiva, a gente tem que pensar, a cólera, a ira, esses sentimentos, a gente deve pensar eles sempre como algo nocivo. A raiva é o alerta. A ira e a cólera já é o transbordamento desse alerta. Já é o despertamento do nosso lado mais brutal, do nosso lado mais animal, do nosso instinto.
o nosso instinto agressivo. Então, quando de um espírito violento, não disciplinado. A cólera e a ira podem ser trabalhadas com a disciplina de nós mesmos. Não com efeito, com a cólera em si, mas com o que nos ocasiona essa cólera, essa raiva, o motivo que vem da nossa violência interna, do nosso orgulho, do nosso ego, trabalhando as raízes, os motivos por trás dessa ira, dessa raiva, nós então conseguiremos nos disciplinar nesse sentido. E a gente deve pensar na ira, na cólera, que é o transbordamento da raiva, de uma forma agressiva, sempre como um sentimento de destruição e autodestruição. Por que de destruição? Porque a energia liberada no momento de ira, ela é uma energia destruidora. Afeta, inclusive, fisicamente, e por isso ela é também autodestruidora. A ira, a cólera, ela nos prejudica a nossa saúde, o nosso corpo físico. Ela muitas vezes afeta o nosso sistema gastrointestinal. Ela fica armazenada em nós e de alguma forma ela tem que ser liberada. E quando ela é liberada, quando eu não utilizo ela de uma forma boa, transformando em algo produtivo, por exemplo, você ficou com muita raiva, muita ira, faça algo que você goste muito, com muito amor. Mas caso você assim não faça e libere essa energia de uma forma destrutiva, que é a ira, é quando você já não raciocina, a cólera são os seus surtos de raivas acumuladas, você já então transfere de uma forma agressiva e pode inclusive se machucar. É quando se soca a parede, só joga objetos, quando você não raciocina na sua emoção e pode ocasionar grandes prejuízos, atos impensados que pode comprometer inclusive a sua reencarnação e a sua saúde orgânica também. E lembrando disso, Jesus nos convida: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, pois eles herdarão a terra. Nos convidando então a nos pacificar. E no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. É o título desse capítulo, dessas lições. E lá, no item 9, ele vai trazer para nós sobre a cólera. Eu aconselho todos a lerem, porque é bastante reflexivo para nós. É um conhecimento bastante importante para nós no nosso tempo evolutivo, porque ainda é de nós a violência, essa agressividade, essa ira, a cólera que nós trazemos. Grande parte da humanidade traz esse sentimento. E por que então esse sentimento ele deve ser disciplinado? E o que ele ocasiona a nós? Fora o que ele já ocasionou, pelo que nós dissemos, a saúde orgânica, os atos impensados que a gente pode realizar, prejudicando nosso corpo físico. Ele também, nessa liberação, pode afetar
mentalmente e fisicamente, as pessoas que conosco moram. Fica impregnado no nosso ambiente essa energia. E essa energia, então, pode prejudicar a nossa saúde, pode ocasionar pequenos aborrecimentos, pequenas discussões no ambiente doméstico. E aqui na lição demorou-se 6 meses para que todos conseguissem se livrar dessa energia. E Neio Lúcia aqui coloca de forma bem sábia: por que não aprende a falar e a calar a benefício de todos? Que a gente deve nos disciplinar, nos domar nesse sentido de é melhor que a gente se cale, é melhor que a gente reflita, coloque aquela água na boca, como já foi nos ensinado, como Chico falava, que Emmanuel aconselhava ele. Sempre quando quiser dar uma resposta áspera a alguém, coloque água na boca, para que então a palavra não seja proferida. Não façamos com que essa raiva em nós seja liberada. Ajude em vez de reclamar, porque se a gente ajuda, a gente resolve e a gente deixa de reclamar, até porque a reclamação é sempre um ato de ingratidão e nós não devemos ser nunca ingratos a Deus, porque nós mais recebemos do que temos a reclamar. Aliás, nós nunca temos a reclamar. Nós com certeza sempre recebemos muito mais do que merecemos. E aí ele diz um alerta: a cólera é força infernal que nos distancia da paz divina. Então, a cólera é um sentimento inferior, no sentido de não nos cabe, não é para nós, e nos tira a paz. Ele nos desequilibra a nossa paz interior, as nossas emoções. Além de que muitas pessoas desequilibradas, violentas, raivosas, iradas e coléricas, liberando essa energia em demasia, faz com que, como diz aqui Neio Lúcia, a própria guerra que extermina milhões de criaturas não é senão a ira venenosa de alguns homens que se alastra por muito tempo, ameaçando o mundo inteiro. Nós já tínhamos comentado a respeito disso, que as guerras são atos irreflexivos de iras de muitos que, juntando essa energia de ódio, de descontentamento, ela é exteriorizada de alguma forma, então formam-se as guerras. Divaldo comentava a respeito disso também nas suas palestras, de que a guerra é o motivo de a guerra vem, é a exteriorização do ódio de muitos de nós. Então nós, cristãos, a nossa missão é nos pacificar, é nos, como nos solicitou Jesus, que nos tornássemos bem-aventurados, mansos e pacíficos, para que nós possamos então herdar a terra, já que nós sabemos que nessa primeira mudança planetária que nós estamos passando nesse instante, na transição planetária, inclusive a primeira seleção é feita justamente na não violência. Nós devemos exterminar, retirar de nós o conceito de violência,
dentro do nosso coração, para que então não exista mais guerra no nosso planeta e nos tornemos então mansos e pacíficos, que é o convite de Jesus para que nós aqui então permanecêssemos, para que nós aqui permaneçamos. Então, é um exercício diário, é uma lição importante e uma necessidade urgente. Trabalhar os motivos que nos causam raiva, os motivos que nos causam esse desequilíbrio e que faz com que liberemos de nós essa agressividade, esses sentimentos irracionais, brutalizados, para que nós então tomamos consciência das nossas próprias ações e façamos escolhas melhores para o nosso espírito. Que possamos permanecer com essa reflexão da responsabilidade de nos tornar mansos e pacíficos, de disciplinar em nós esse sentimento de raiva, para que não permitamos que ele se transforme em cólera, essa explosão, e nem na ira, que posteriormente essa explosão da cólera, por algum tempo a ira permanece. Mas só conseguiremos fazer isso se nós buscarmos dentro de nós motivos para sermos sempre gratos, motivos para sermos sempre alegres, e então modificar o nosso estado mental, vibracional, de ver a vida de uma forma sempre mais positiva, mais alegre. Vamos finalizar com a nossa oração. Querido Mestre, pedimos à equipe espiritual do SESB para que vá até os lares que realiza conosco esse Evangelho e lá realize a limpeza psíquica daquele lar, a limpeza mental, retirando as energias de raiva, de ódio, de cólera que permeiam aqueles ambientes, as energias desequilibrantes, as magias, feitiçarias, energias que possam estar ali envenenando, contaminando aquele lar. Que possa também realizar uma limpeza psíquica nesses moradores, nesses nossos irmãos, restabelecendo o equilíbrio, o sentimento de amor, de paz, de tranquilidade, de harmonia interna, bem como ao lar e a todos os reinos que lá residem. Pedimos também, de forma muito, mas muito especial e amorosa, a todos os nossos irmãos no mundo espiritual, que de forma direta ou indireta colaboram para o desequilíbrio desse lar, com o seu próprio desequilíbrio interno, que possam nesse instante também receberem o auxílio e a ajuda para se equilibrarem, se tratarem, para saírem desse estado em que se encontram e poderem alcançar o estado de plenitude e de paz que só depende de nós mesmos. Agradecemos imensamente pela oportunidade do Evangelho, que auxilia-nos através dos nossos benfeitores ao dormirmos, para que recobre mentalmente os nossos compromissos assumidos, as nossas responsabilidades na vida, conosco mesmo, e nos auxilie também a identificar em nós o que nos aborrece, o que nos deixa com raiva. Consigamos então trabalhar esses sentimentos, essas situações, para que nós consigamos superar a ira, a raiva, o nosso lado violento, o nosso lado
animalizado e que possamos pacificar o nosso coração. Agradecemos infinitamente a oportunidade, que assim seja. Desejo uma excelente noite a todos, uma excelente semana, bastante produtiva, de muito trabalho interior, de muita reflexão, de muita harmonia, e que possamos estar juntos na próxima segunda-feira com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá!